Capítulo 429, Sem máscara. 4 A espada não foi fundo o suficiente? Yonvou estalou a língua quando sentiu até onde a lâmina tinha ido. Ele podia ver as flores de sangue desabrochando por entre as escamas de dragão, mas não conseguia empurrar a lâmina mais do que isso. Como se atreve? Valtz ficou furiosa por ter corrido perigo de verdade. Seus olhos ficaram vermelhos. Bum! Ela usou os 100 punhos mais uma vez de tão perto que Yonvou não conseguiu bloqueá-la a tempo. Tudo que conseguiu fazer foi envolver seu corpo com a asa da luta. Ele foi lançado para trás com a asa esmagada. Quando ele recuperou o equilíbrio e estava procurando por uma oportunidade para atacar, Valtz já tinha inclinado a cabeça para trás com suas bochechas infladas. Sopro do dragão. Ele percebeu o que Valtz estava prestes a fazer e balançou Vigrid através das imperfeições que viu com seus olhos dracônicos divinos. Svoosh! Valtz cuspiu o sopro. Já que a rainha do verão era um dragão vermelho, que possuía propriedades do fogo e vulcânicas, seu sopro continha um calor tão intenso que fez com que o mundo inteiro ficasse vermelho. Como se um vulcão tivesse entrado em erupção, a terra em si se transformou em lava. Naquele momento, Vigrid irradiou como uma luz. Era a onda de fogo em uma forma de sopro condensado. A pedra filosofal e o coração dracônico de Yonvou tremeram para aumentar o poder destrutivo a um ponto em que nunca chegou antes. Quando os dois sopros colidiram com força total, o chão afundou com um calor extremo. Os dois fogos começaram a girar no céu como um tornado e desapareceram, deixando para trás a terra queimada e um rio de lava. Vapor preencheu o ar, fazendo com que fosse difícil de se enxergar as coisas. Mas Yonvou e Valtz estavam cientes instintivamente de que seus ataques não tinham sido suficiente para derrotar seu oponente. Eles prepararam novos sopros para outra colisão. No entanto, naquele momento, Tom apareceu atrás de Valtz. Irmã, é perigoso tirar os olhos da batalha. Valtz achou que Tom estava ocupado com Calatus, então foi pega de surpresa. Crunch! Seu rosto se contorceu quando ele arrancou sua asa esquerda. Como se atreve? Com a morte de nossa mãe e de todos os nossos outros irmãos, nós deveríamos tentar nos dar bem, não acha? Tom riu, engolindo um pedaço da asa de Valtz dentro do meu estômago. Você está fazendo isso, mesmo sabendo o que está acontecendo? Declaração de domínio. Uma nova propriedade está sendo adicionado ao INA já estabelecido. O território do submundo está sendo incorporado. Todas as propriedades sagradas relacionadas ao trono da morte foram despertadas. De agora em diante, o dono do trono da morte tem a autorização de ajustar todas as configurações de poderes. Devido à falta de divindade, os poderes, autorizações e configurações foram enfraquecidas ou estão indisponíveis. Valtz parou de rosnar para Tom e se virou para Yonvou quando as mensagens preencheram sua visão. Os olhos gananciosos de Tom também se arregalaram. Eu ia guardar isso como a minha última carta na manga, mas sem dar uma chance para eles se defenderem, ele começou um novo ataque usando o sopro. Um poder vinculado ao trono da morte, tribulação infernal, está sendo ativado. Se a onda de fogo era insuficiente, ele tinha uma alternativa que era ainda mais poderosa, tribulação infernal. Era um fogo que vinha diretamente do submundo, um que punia os pecadores e purificava suas almas. Por causa das leis da natureza, normalmente era impossível de se usá-lo, mas já que Yonvou tinha declarado seu território, agora ele podia manipulá-lo. O fogo explodiu pelo chão na direção de Valtz e Tom. O que é isso? Valtz envolveu seu corpo com sua asa restante e usou o teleporte para ir para o mais longe possível de Yonvou. Tom fez o mesmo, voltando para sua forma humana e fugindo. Como um jogador possui um território sagrado e santidade. Era normal os dois terem ficado chocados, pois não sabiam pelo que Yonvou teve que passar no Tártaro. Santidade era uma das 5 condições para a transcendência. Era algo possível somente depois da exuvação e até mesmo a rainha do verão só a conseguiu em seus anos finais. E ainda assim, esse jogador que eles não tinham levado a sério, possuía santidade.
O território sagrado também era uma habilidade divina que criava as condições para manifestar a santidade de forma apropriada. Territórios normais não podiam nem se comparar a isso. Enquanto Valt Citon tentava escapar, eles conseguiam sentir suas escamas de dragão derretendo. Os dois reuniram seus poderes mágicos para o caso de Yonvou atacar novamente. Valt se defendeu usando uma arte marcial que combinava múltiplas barreiras, a arte divina maiana do céu e da terra. Tom usou um artefato único que recebeu da Rainha do Verão, chamado Olhar do Dragão Ancião. Eles não tiveram escolha a não ser usar suas cartas na manga, já que não sabiam como Yonvou atacaria. Mas Yonvou não estava mirando neles, ele estava se concentrando no bispo-chefe, que estava fazendo algo atrás de Valtz. Ela estava claramente evitando que ele se aproximasse do bispo-chefe. Voz. Olhos dracônicos divinos, olhos dourados flamejantes, Gurbitara negra, olhos do sábio, tribulação infernal, conjunto celestial, roda flamejante. Yonvou conectou Ruinbang com Vigrid. Ele ativou todos os seus olhos e determinou o alvo enquanto reunia a tribulação infernal através das leis da roda flamejando e a enviava para a lâmina de Vigrid. Guai-Ruk Nanshin, coragem. Matador de dragões. Ele ativou a coragem do Hulk de Guai-Ruk Nanshin no Ruinbang e adicionou o poder matador de dragões. O nome oculto de Vigrid. Gaibog foi liberado. Lenda. Acertar o alvo com um único golpe. A lenda de Gaibug era nunca errar um alvo em movimento. Yonvou queria se livrar do bispo-chefe a qualquer custo. Apesar de ter ficado distraído por Valt Citon, ele sabia que o bispo-chefe estava preparando algo importante. Preciso me livrar dele. Ele não sabia o que o bispo-chefe estava planejando, mas sabia que tinha que pará-lo. O bispo-chefe tinha aparecido através de Doili no 20º andar nas 5 montanhas das penitências. Sua força deixou evidente porque ele era considerado um dos 9 reis, junto com o rei Marcial e a Rainha do Verão. Agora que todos os seus poderes tinham desaparecido por causa dos canais bloqueados, Yonvou precisava usar essa oportunidade para eliminá-lo. Seus instintos diziam que ele precisava impedir o bispo-chefe de completar o que quer que estivesse fazendo. Mas Valt Citon perceberam qual era o alvo de Yonvou e enviaram seus ataques na direção de Vigrid, fazendo-a perder um pouco de sua velocidade e poder. Felizmente, eu já terminei. O bispo-chefe sorriu e tocou o sino em sua mão. Ding! Quando o som claro produzido pelo pequeno sino feito dos pedaços do Ruinbang coou, o bispo-chefe desapareceu na névoa. O Vigrid e o Ruinbang atingiram um lugar vazio, soltando tribulação infernal e relâmpagos. As montanhas foram destruídas, mas o bispo-chefe não estava mais lá. Ao invés disso, a névoa aumentou de tamanho e surgiu no céu, que ficou coberto por nuvens brancas que bloqueavam sua cor vermelha. Além das nuvens, uma grande sombra se aproximava lentamente. Ó, Rei Demônio Touro, responda ao meu chamado, por favor. O bispo-chefe arriscou o desaparecimento de sua alma e transformou o resto de seu poder mágico em poder da alma para se tornar a névoa. Ele queria usar poder sagrado, não poder da alma, mas depois de ser abandonado pelo demônio celestial, ele não podia mais fazer isso. Além disso, se ele não tivesse aprendido os 72 bias, isso teria sido impossível. Era uma medida de seu desespero para ajudar os seguidores sobreviventes do exército demoníaco a escapar. Que pecados eles tinham cometido para serem enterrados aqui? Ele deixou para trás o Deus cruel que os abandonou e foi encontrar outros, os 7 reis demônios, também conhecidos como 7 sábios. Eles tinham formado uma fraternidade com a outra face do demônio celestial, o grande sábio, Sun Wukong. Esses seres eram tão poderosos que até o grande sábio era um ubai para eles. Eles até demonstraram seus poderes ao lutar com as forças das seitas Shan e Ji em pé de igualdade. O bispo-chefe tinha entrado em contato com o mais velho dos 7 reis demônios, o Rei Demônio Touro. Quando seu plano de se tornar uma face do demônio celestial foi arruinado um ano atrás, o Rei Demônio Touro respondeu ao seu chamado. O bispo-chefe era grato a ele. O Rei Demônio tinha tomado conta deles melhor do que o Deus que serviam. Ele era gentil, assim como um pai.
Isso é realmente o suficiente? O rei demônio touro respondeu ao seu pedido desesperado mais uma vez. Sua voz parecia estar constante por causa da maldição do dragão, mas ele ainda conseguia se comunicar facilmente com o bispo-chefe. Estava claro que ele era mais poderoso do que o imperador de Jade da seita Shan e de Tong Tianjiaozu da seita Jie. Por favor, realize meu pedido. É um caminho sem volta. Isso é o que eu quero. O seu ressentimento contra o mais novo é tão grande assim. O bispo-chefe não respondeu. Se é isso que você quer, então vou realizar o seu pedido. Criança lamentável, a voz triste começou a desaparecer. Vou enviar algo através de um de meus irmãos mais novos, mas esse contrato sagrado é inquebrável. Assim que terminar seus negócios aqui, você terá que vir para o pandemônio. Estarei a caminho em breve. Eu ficarei te esperando. A voz sumiu e o bispo-chefe sentiu uma grande presença forçando a entrada em sua alma, como um deus ocupando um receptáculo. Quando a manifestação se completou, um poderoso redemoinho se formou e apagou todas as chamas, se espalhando pelo andar. Era um vento tão poderoso que todos observando ficaram chocados. Waltz e Tom mal conseguiram se manter em pé enquanto observavam a tempestade surpresos. Uma pressão girou ao redor deles com uma quantidade de poder sagrado extraordinária que só aqueles que passaram pela exuvação e ganharam transcendência podiam emanar. Ao mesmo tempo, uma energia demoníaca intensa se espalhou. Será que havia outros seres que possuíam poder sagrado e energia demoníaca na torre além do demônio celestial? De fato, havia, mas eram desconhecidos, pois nunca escolhiam apóstolos. No entanto, aqueles que os conheciam também sabiam de sua força terrível e indiferença em relação ao mundo inferior. Naquele momento, o rosto de um homem com uma juba de leão se sobrepôs com o rosto do bispo-chefe. Eu desci pelas ordens do meu irmão, mas isso até que é revigorante. O ar aqui embaixo é muito melhor do que o ar sufocante de lá de cima. Também não tem aquele desgraçado do todos por um no meu caminho. Isso é ótimo. O homem com a juba de leão deu um sorriso maligno enquanto olhava para o enorme leque em sua mão. O leque de folha de palmeira até que é bom. Então, ele cerrou seu punho. Mas um homem não deve depender tanto de itens assim. Svish. O leque de folha de palmeira desapareceu e assumiu sua forma original, o vento. O homem com a juba de leão sol tinha trazido pelas ordens de seu irmão mais velho. Ele não gostava de usar artefatos ou tesouros assim. Armas não faziam parte de seu corpo. Um homem deveria lutar com seus punhos. O homem com juba de leão examinou a multidão para encontrar sua presa. Seus olhos se fixaram em Yonvoo e com um grande sorriso ele deu uma pisada forte no chão. Tum. Então é você. O garoto de quem me falaram. O rosto de Yonvoo se enrijeceu quando o homem com a juba de leão olhou para ele. Ele não tinha certeza de quem era, mas sabia de uma coisa instintivamente. No mínimo ele está no mesmo nível de Hades e Tifão. Quem é ele? A pressão que ele liberava era igual às dos 3 seres superiores do Olimpo. Provavelmente era mais poderoso do que o rei dos titãs e gigantes, Tifão. Apesar de haver limites em seus poderes por causa das restrições da manifestação, era o suficiente para fazer Yonvoo tremer. Mas naquele momento, o homem com a juba de leão perguntou, o que é isso? Quem é você para estar com o nosso caçula? Capítulo 430, Sem Máscara, 5, Caçula. Yonvoo franziu a testa, sem entender o que o homem com a juba de leão estava dizendo antes de se lembrar do que o diário dizia. O grande sábio é uma das faces do demônio celestial e é um ser bastante popular. Luciel causava problemas só no mundo celestial e o todos por um, somente no mundo inferior, mas o grande sábio era o único que causa problemas nos 2 mundos. Eu ouvi dizer que ele tinha 6 irmãos jurados que eram seus Sumbai, mas eles não se envolviam nos assuntos da torre como o grande sábio fazia, então ninguém sabe nada sobre eles. Quando o grande sábio era o rei macaco, as histórias descreviam como os seres viajavam do mundo celestial para ajudá-lo. E se um dos 7 reis demônios aparecesse? A aparência do homem com juba de leão fez-se lembrar de um nome. HM? Você não me conhece. Acho que é porque ficamos quietos por um tempo.
O homem com juba de leão bateu seus 2 punhos e rugiu com gargalhadas, fazendo o chão tremer. O meu nome é Iu. Ele sorriu e rosnou ferozmente. Quando eu ainda estava vivo, era chamado de Rei Leão. E depois de dar um jeito naqueles lixos da seita Shan e nos desgraçados da seita Jie, os deuses começaram a me chamar de sábio da montanha em movimento. Yonvou ficou surpreso. Val Citon, que estavam observando Yonvou e o homem com a juba de leão a uma distância segura, também ficaram chocados. O exército demoníaco era um clã que servia o demônio celestial. O traço que o demônio celestial tinha dado a eles já os faziam ser difíceis de se lidar. Se também servissem outros reis demônios, eles se tornariam competidores realmente formidáveis. Mas o Rei Leão, que tinha descido para o corpo do bispo-chefe, não parecia se importar com a política do mundo inferior e perguntou para Yonvou: vou perguntar de novo. Quem é você para estar com o nosso caçula? Parece que é só uma parte dele, mas ainda assim não gosto disso. Ele estava falando da exúvia do rei macaco que Yonvou absorveu nas 5 montanhas das penitências. Yonvou estava considerando se deveria ou não explicar. Quer saber, não importa, o Rei Leão falou antes que Yonvou pudesse responder e sorriu, mostrando seus dentes. Não estou tão curioso assim. Só estou tentando encontrar um bom motivo para te matar. Ah! Yonvou ficou tenso com o espírito e a pressão que o Rei Leão estava emanando. A asa da luta não seria o suficiente para lidar com alguém como ele. O Rei dos 7 Infernos encara o Rei Leão ameaçadoramente. Nergal mostra seus dentes. Xitigarbá sorri ferozmente. Osíris está do seu lado. El está do seu lado. Todos os deuses da morte apoiam a sua vontade. Todos os demônios da morte se preparam para descer. Parece que várias coisas divertidas estão te seguindo. Ei! Acho que valeu a pena implorar para o meu irmão mais velho me enviar. O Rei Leão deu um sorriso ainda maior enquanto via os deuses e demônios da morte o observando. Parecia que ele queria que Yonvou os invocasse. O Rei Leão era famoso por ser o mais violento dos 7 irmãos e era conhecido por adorar lutas. Já fazia algum tempo desde que ele não descia para o mundo inferior e parecia que queria causar alguns problemas antes de voltar. Yonvou cerrou os dentes e se preparou para as manifestações. Com a santidade do trono da morte, ele julgou que não sofreria tanto com a penalidade quanto antes. O Rei Leão começou a correr na direção de Yonvou, só para parar. HM? Merda. Tá bom. Entendi. Que cara chato. Ele grunhiu e fez uma careta para Yonvou. Desgraçado, você tem sorte. Yonvou percebeu que o Rei Leão estava se comunicando com alguém e tentando ir embora com o bispo-chefe. Tenho que impedi-lo. O território de Calatus no 50º andar poderia ser destruído. Venham, você pediu ajuda dos deuses e demônios da morte com a sua autoridade do trono da morte. O Rei dos 7 Infernos aceita o seu chamado. Nergal aceita o seu chamado. Todos os deuses da morte aceitaram o seu pedido. Todos os demônios da morte aceitaram o seu pedido. O trono da morte liberou temporariamente toda a santidade. Vosh. A santidade de Yonvou ainda não estava completa, então ele não possuía um nível para ativar todos os poderes do trono da morte, mas ele tentou dar a volta por cima usando outro método. Ele podia fazer com que os 666 deuses e demônios que eram seguidores do Rei Obscuro compartilhassem a manifestação, o que significava que ele poderia liberar toda a santidade por um pequeno período de tempo. Um poder do trono da morte, tribulação infernal, está sendo ativado. Yonvou usou tribulação infernal através de um sopro para impedir o Rei Leão. Não me atrapalhe, humano. O Rei Leão, que já estava de mau humor com restrições em sua liberdade, liberou sua pressão e gritou. Sopre, folha de palmeira. O leque de folha de palmeira criou uma parede de redemoinhos de vento na frente do Rei Leão antes que a tribulação infernal pudesse alcançá-lo. Ao mesmo tempo, o Rei Leão juntou suas mãos. Ding! O som de um enorme sino ecoou pelo andar. O céu escuro se dividiu e uma coluna de luz desceu no Rei Leão. A luz se espalhou para os seguidores do exército demoníaco perto dele e os protegeu dentro de uma barreira de luz.
A maldição do dragão está sendo removida por uma força externa desconhecida. O território de Calatus, Vila, foi cancelado. Caminhos para o lado de fora foram reconectados. Os portais estão sendo abertos. Yonvou percebeu que a luz vinda do céu era o poder dos 7 reis demônios. Dentro do andar estava o poder do Rei Leão e do lado de fora, o poder dos outros 7 reis demônios. O território de Calatus não conseguiu aguentar e foi esmagado. Esse era o objetivo do bispo-chefe. Yonvou tentou usar tribulação infernal de novo para tentar capturá-lo de alguma forma, mas os ventos do leque de folha de palmeira o bloquearam. Agora que a situação tinha mudado, Valt e Citon entraram em ação. Eles precisavam tomar vantagem da oportunidade que o bispo-chefe tinha criado para escaparem. Yonvou explodiu tribulação infernal ao redor dele. Ele nunca esperava matar todos os membros dos 9 reis que aparecessem de qualquer forma. Yonvou acreditava que eles encontrariam algum modo de escapar ou de se esconder durante as 72 horas, mas nunca esperava que eles recorreriam a medidas desesperadas. Só mais um. Vosh. Enquanto a tribulação infernal se espalhava pelo seu território do submundo, Shannon e Ryon e perseguiam Valt Citon. Peguem eles a qualquer custo. Pode deixar comigo. Sim, senhor. A sombra seguiam Valt Citon. Displuto mudou sua formação e eles levantaram suas lanças mais alto do que nunca. O castelo da beldade demoníaca e o regimento da fantasia também se moveram. Mesmo que os 7 reis demônios tivessem conseguido cancelar o território de Calatus, ainda demoraria algum tempo para desaparecer completamente. Porcentagem do cancelamento do território: 16%, 17%, 21%. Enquanto ainda tinha a chance, ele precisa eliminar o máximo de inimigos possíveis. Orabone, se concentre em ir atrás do bispo-chefe. Quando ouviu o discurso de Edora, ele decidiu mudar seus planos. Yonvou viu o Rei Leão desaparecer dentro da luz. Se não pudesse destruí-los diretamente, ele teria que usar outro método. O momento pelo qual ele estava esperando estava prestes a chegar. A Pedra do Pecado, Super Bia Gula, foi completada. As suas estatísticas estão sendo calculadas para desbloquear uma nova habilidade superior. A habilidade Lágrimas e Sangue de Batory foi criada. Lágrimas e Sangue de Batory está reagindo com a Pedra da Alma, Pedra da Gula, e descobriu outra opção. A Santidade do Trono da Morte foi aplicada para adicionar a opção. Novas habilidades estão sendo buscadas considerando suas estatísticas. A habilidade Espada Devoradora de Espíritos de Hades foi desbloqueada. Espada Devoradora de Espíritos de Hades Rank, Poder, Descrição. Uma nova habilidade criada da Espada Vampírica de Batory depois da aplicação da Pedra da Gula e da Santidade do Trono da Morte. Não só absorve vitalidade, como também consome a fundação da alma e toda a existência de seu oponente. Emblema da Gula. Se você causar um ferimento crítico ao seu oponente, um emblema aparecerá para envenená-lo e causar sangramento. Cada segundo de absorção de energia contínua resultará em ferimentos adicionais ao seu oponente. Os movimentos do inimigo também ficarão significativamente mais lentos e ele sentirá dor. Poder de Hades. A vitalidade de seu oponente será totalmente consumida. Você poderá roubar algumas das estatísticas a habilidades do oponente. A energia absorvida da alma do inimigo será dada ao território do submundo para aumentar o poder da maldição. Essa é uma habilidade única. Nenhuma habilidade como essa existe na torre. Se for passada para outro jogador, perderá sua característica única. Ao invés disso, opções adicionais serão fornecidas. Essa habilidade está vinculada ao Trono da Morte. Quanto maior for a santidade, maior será o poder. Também é possível conectá-la com outros poderes. A aparência das presas na mão esquerda de Yonvou não pareciam muito diferentes, mas ele podia sentir a mudança. Agora as presas afiadas estavam incontroláveis e selvagens. A Gula da Pedra do Pecado estava usando a Espada Devoradora de Espíritos de Hades para expressar sua raiva. Clac, clac. Devore antes, ele precisava tocar o objeto para absorvê-lo. Agora ele só precisava levantar a mão.
As presas viciosas se revelaram e o abismo profundo dentro do buraco começou a sugar tudo, incluindo a tribulação infernal e os ventos do leque de folha de palmeira. Ele estava tentando usar a espada devoradora de espíritos de Hades para consumir os ventos e, se fosse possível, roubar o leque de folha de palmeira. Ele definitivamente queria um tesouro que podia bloquear a tribulação infernal. Por causa disso, um buraco foi aberto no tornado, protegendo o Rei Leão e o exército demoníaco. O nome oculto de Vigrit Durendal foi liberado. Lenda: cortar em dois com um golpe da espada. Quando ele cortou com Vigrit, a barreira explodiu e a tribulação infernal jorrou para dentro da barreira de luz como água, eliminando 30% do exército demoníaco. O Rei Leão, que já estava com metade do corpo dentro da luz, voltou e repeliu a tribulação infernal com sua pressão. Você pegou o leque de folha de palmeira? Desgraçado! Enquanto o Rei Leão e os deuses e demônios da morte lutavam, a maioria dos seguidores do exército demoníaco conseguiu desaparecer atrás da cortina de luz. O Rei Leão seguiu atrás deles quando todos conseguiram fugir. Quando nos encontrarmos de novo, seu rosto se contorceu. Ele tinha sofrido uma quantidade imensa de danos por bloquear a tribulação infernal, incluindo a perda de seu braço esquerdo. Você vai morrer pelas minhas mãos. Depois de dizer essas palavras, a luz desapareceu com o Rei Leão e o exército demoníaco. Porcentagem do cancelamento do território: 105%. Todo o território de Calatus foi cancelado. Quando viram essa mensagem, Dragão Branco, Dragão Negro, a Aliança do Leão e todos os outros hackers e jogadores tentaram escapar desse andar infernal para espalhar a notícia de que o Asas Celestiais tinha voltado com sede de vingança. Eles fugiram para avisar a torre de que a espada agora estava apontada para seus pescoços. Tum! Calatus caiu no chão de exaustão depois de perder todo o seu território. Você conseguiu derrotar o monstro-chefe, dragão demoníaco do caos Calatus, com sucesso. Você completou com sucesso a missão repentina, mate o dragão. Você conseguiu uma conquista que não é facilmente alcançada. Karma adicional será fornecido. Você adquiriu 300 mil karma. Você adquiriu um adicional de 500 mil karma. Você recebeu como recompensa todos os desafios foram completados. Você bateu um grande recorde. Você gostaria de registrar o seu nome no Hall da Fama. Você se recusou a registrar o seu nome. O seu recorde foi gravado na torre. Você pode registrar o seu nome sempre que desejar. Você gostaria de subir para o 51º andar. Deixando as mensagens e o corpo de Calatus, que já estava começando a apodrecer, de lado, Yonvou olhou para a cabeça decapitada de Tom com indiferença. O rosto de Tom estava contorcido como se ele tivesse lutado até o fim. Com isso, Waltz era a única filha da rainha do verão ainda viva. Ao lado da cabeça de Tom estava o homem que o perseguiu e o matou com a ajuda de Shamon Yanrione. Era um rosto familiar para Yonvou. Ele deu um pequeno sorriso e estendeu uma mão coberta de sangue. Há quanto tempo, Yonvou Yonhart? Então você é o líder do regimento da fantasia? Continua no próximo vídeo.